Salve, salve, queridos alunos do TR, queridos alunos leitores! Muito bem, estamos aí desvendando, mergulhando e conhecendo aí a arte literária, grandes autores clássicos, autores universais, enfim, vamos que vamos. Na semana passada nós falamos a respeito de Jane Austen, lembra? Aquela escritora que viveu no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que viveu infelizmente apenas 41 anos de vida, foi acometida por uma doença que na época não se conhecia, a doença de Edison, enfim. E nós falamos um pouquinho sobre a vida dela, para que pudéssemos entender um pouquinho da obra, daquilo que ela escreveu. Então, na aula de hoje, eu quero inseri-lo dentro de uma obra. E talvez, pode ser que até que você tenha já uma ideia de como é essa história, então a gente vai conversar um pouquinho sobre, porque na aula passada eu recomendei que você assistisse um filme, que é uma adaptação literária de uma das obras de Jane Austen. Qual é esse filme? Orgulho e Preconceito. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um livro que tem muita semelhança, vários aspectos da história. Você vai reconhecer, vai identificar a semelhança do que ela conta, das situações vividas ali, enfim, com a própria vida da Jane Austen. Inclusive, curiosamente, ela conta na história, vamos dizer, a família protagonista da história é a família Bennet. E essa família ela é formada por pai e mãe, né? O pai é um reverendo, então ministra numa igreja ali na região da Inglaterra. E nós temos a mãe, e eles vivem dentro... Lembra que eu falei que ela vinha de uma família de nobreza agrária? Muito bem, é uma família como essa, como a dela, como era a família da Jane. E eles vivem num lugar, que é um lugar que eles vivem, é uma herança de família, mas eles estão falidos. Na verdade, hoje não têm condições, mal têm condições de bancar aquele lugar. Então, cuidam lá das suas hortas, dos seus animais, dos seus porcos, enfim. Porém, eles têm dificuldade de bancar. E aí, quando naquela época, lembra que eu te falei que os casamento era uma forma de você, a partir de negociações, né, você de repente, como um pai de família ou mãe de família, negociar o casamento de sua filha com pessoas de bens e posses, na verdade você traria um recurso, um patrimônio para sua família, além de dar uma boa, né, um bom casamento e uma boa condição de vida para os filhos, claro. Então, veja que o pai reverendo ele é muito na dele, ele é tranquilo e tal, mas a mãe é casamenteira. E olha só, nesta família, este casal tem 5 filhas, eles não têm nenhum filho homem. E das 5 filhas, a mais velha se chama Jane. Olha que curioso. A Jane Austen deu o nome de Jane para uma das principais personagens da história de Orgulho e Preconceito. Depois vem a Elizabeth Bennet, que você vai ver que dentro da família talvez seja a principal, a protagonista que se destaca um pouco mais na história. Aí a gente tem Kitty, Mary e Lydia, que são as irmãs mais novas, tá? E aí, vamos lá, só para você entender um pouquinho. A história praticamente aí tem o seu início, você conhece um pouquinho da família Bennet, e aí você vai ficar sabendo que a mãe é casamenteira, que elas vão muito a eventos e bailes e tal, e a família sempre procurando se apresentar para pessoas que pode ser que, se acharem interessante alguma das filhas da família Bennet, pode ser que façam algum acordo de casamento. Então estão sempre buscando isso, a mãe sempre procurando mostrar as filhas para a sociedade. E eis que aparece aí na história a família Bingley. Não a família toda num primeiro momento. Na verdade, eles locam um espaço em um terreno grande, uma grande casa, para passar um tempo, porque eles vivem no interior. Então essa família vem de Londres, é uma família de posses, e é uma família socialmente da alta sociedade. E aí vem para a história, aparece aí o Charles Bingley, nós temos a irmã dele, Caroline. É curioso, só para você entender como é que diferencia um pouco, por isso que a adaptação, o livro quando é adaptado para o cinema, ele sofre algumas alterações.
Então, se você assistiu o filme, você viu que na história aparece, quando o Charles Bingley eles vão passar uma temporada no interior e conhecem a família Bennet, na verdade foi só Mr. Darcy, Charles Bingley e a irmã deles, Caroline. Porém, no livro não, no livro ainda não são apenas esses três personagens que vão morar por um tempo ali no interior, mas entra também Louise e o cunhado, né, dos Bingley, o Mr. Hurst, que estes personagens não aparecem no filme. Mas aí o que acontece? O que é importante você saber? A Jane, que é a filha mais velha dos Bennet, num baile conhece o Charles Bingley e se apaixona por ele, e ele por ela, fica encantadíssimo por ela. E eles começam aí aparentemente ter um interesse, não existe esse negócio de namoro, às vezes a aproximação até demora um pouco, eles se aproximavam muito nos eventos sociais, fora isso não era de costume um namoro. Lembra, você conhece a expressão segurar vela? Havia muito disso, dificilmente os casais ficariam sozinhos e só ficariam sozinhos para conversar se já houvesse realmente uma intenção declarada de casamento, de ficarem juntos. Então, nos bailes era um momento em que eles tinham como, né, se conversar, se viam, se interessavam, demonstravam interesse um por outro. Só que o Charles Bingley é uma pessoa que se interessou pela Jane, mas a Jane é extremamente tímida. E ele fica na dúvida se realmente ela se interessou por ele ou não e tal. E ele acaba que não propõe casamento e fica um tempo lá, mas depois vai embora. Depois você vai descobrir que houve... alguém colocou a minhoca na cabeça dele lá, porque achava que não compensaria ele fazer acordo de casamento com os Bennet por serem uma família mais simples e que não tinha muitas posses e que não era, né, a única herdeira daquele espaço que eles tinham, enfim... e que socialmente não se destacava e eles eram da alta sociedade. Então você vai descobrir na história que o Mr. Darcy tem um papel aí nesse negócio de eles irem embora e ele não propor casamento a Jane. Mas dentro da família todo mundo estava achando que isso ia rolar. E não rolou. Então a Jane fica super triste e tal, começa a tentar resolver essa parada, chega a ficar doente, enfim. Neste processo, nós temos a Elizabeth Bennet, que é um dos personagens mais interessantes dessa história, que é uma menina que não liga muito para casamento, que se for para casar mesmo, ela casaria só por amor, tanto que você vê ela recebendo a proposta de casamento do Mr. Collins. Mr. Collins é um primo da família, que é enviado por Lady Catherine para aquela cidade do interior, e ele é um dos herdeiros daquelas terras, onde vivem os Bennet. E aí a Lady Catherine fala, você é um reverendo e tal, não sei o que, tem a família dos Bennet, vai lá e propõe um casamento para uma das filhas dele. E ele, na verdade, até se interessa pela Jane no primeiro momento, mas aí a família fala, não, mas ela já tem um pré-acordo aí, uma pré-intenção, né, por outra pessoa. Aí ele fala, beleza, então qual é a próxima filha? Elizabeth Bennet. E aí quando ele propõe casamento para Elizabeth, ela fala, não gosto de você, não é isso, não quero, e eu não vou casar só por acordo. Então ele é um personagem bem interessante, que na verdade você vai ver que representa um tanto quanto representa o que a Jane Austen pensava em relação a como era na época esses acordos de casamento, a questão dos estudos e tal. Até eu citei alguns trechos da obra para vocês na semana passada, na aula anterior, falando sobre essa questão do pensamento da Jane Austen, autora, descrita em personagens da história, e a Elizabeth Bennet, este personagem representa muito o pensamento da Jane na época. Então ela nega. E até o Mr. Collins acaba casando com a melhor amiga, mais chegada da Lizzie, da Elizabeth, que é a Georgiana. E é importante você entender isso, porque são vários personagens, mas são personagens extremamente interessantes. E acaba que havendo uma relação de amor e ódio entre Mr. Darcy, que todo mundo olha o Mr. Darcy, o Mr. Darcy é aquela pessoa que é um cara um pouco mais velho do que o Charles Bingley, ele veio junto ali para aquela região do interior. Quando eles vão num primeiro baile, quando eles conhecem a família Bennet, a Elizabeth chega a se aproximar dele, e ele estava parado sozinho, ela também estava de boa, falou, vamos dançar, e ele nega. Então, nossa, ela pega uma raiva e começa a dizer para todo mundo, nossa, aquele cara é muito metido, aquele cara é muito grosseiro, e não sei o que, e ele realmente era um cara muito na dele.
não falava com quase ninguém e todo mundo tinha essa impressão dele. Essa impressão de que ele era um cara orgulhoso, metido a besta, arrogante. Só que, ao mesmo tempo, a Elizabeth descobre que ele é um cara culto, que ele é um cara que tem uma grande biblioteca e gosta de ler, e ela também assim, é uma pessoa que curte muito leitura. Então, ela se interessa por ele, ao mesmo tempo que ela o odeia. E o pior da história é que ela acaba descobrindo algumas coisas. Por exemplo, entra na história um personagem que é o Mr. Wickham. Esse Wickham, ela descobre que esse cara, ele estava no exército, não sei o quê, e aí tá num baile, e eles acabam dançando, a família Bennet, ele é um cara muito simpático e tal, bonito, e elas se interessam, quem sabe, né, não seria também um partido bom para uma das filhas Bennet. E a Elizabeth até se interessa por ele e descobre que ele é amigo de infância do Mr. Darcy. E ele conta uma história de que eles se odeiam, que eles eram amigos de infância, mas na atualidade eles se odeiam, e conta uma história para Elizabeth que faz com que ela odeie e fique com muito mais ódio ainda do Mr. Darcy. E aí, por mais que ela tenha uma admiração em vários aspectos por ele, ela o odeia, nossa, ele é um cara muito metido, muito odioso, enfim. E aí a história vai se desenvolvendo de uma maneira muito interessante, porque você vai descobrir, por exemplo, que posteriormente que o Wickham não era flor que se cheirasse, não. E que, na verdade, ele havia feito uma grande bobagem, porque ele era uma pessoa extremamente interesseira, e ele queria levar uma parte da herança da família do Darcy, e tentou, né, na verdade fez a irmãzinha do Darcy de 15 anos se apaixonar por ele, propôs que ela fugisse com ele, enfim, e não aceitou, não deu certo de eles se casarem, ele era um pilantrão mesmo, e aí então ele foge e a menina fica desolada, e nessa história ele contou uma história para Elizabeth que não era verdade, e isso a Elizabeth só vai descobrir lá mais pra frente na história. E no final das contas é uma história muito bonita. Pensa que a visão da Jane era, ela gostava de colocar algumas questões sociais e a sua opinião na sua obra, mas ela entendia que os romances eram... E olha, havia um preconceito na época com romances, principalmente romances que finalizavam aí, que contavam histórias e terminavam com finais felizes. E com todo mundo feliz, todo mundo dançando, todo mundo em casamento, e a Jane gosta dessa ideia e acha que realmente o romance vale a pena, é uma espécie de fuga da realidade, mas é uma espécie também de estratégia, de forma de fazer as pessoas sonharem com algo melhor, enfim. E ela faz uso disso. Então, você vai ver que no final tudo acaba dando certo, sim, mas até dar certo tem uma e outra, 1 milhão de reviravoltas nesse processo, o que torna a história extremamente divertida, vai captar a sua atenção sem dúvida alguma. Você vai conhecer o personagem da Lady Catherine, uma mulher que toda abusada, que olha, é uma dama da alta sociedade. Quando ela descobre que o Mr. Darcy tem intenção de casamento com Elizabeth e ela despreza a família dos Bennet, ela vê que não tem jeito, tentou convencer ele, tentou falar com alguém lá para convencer o Darcy de não fazer proposta de casamento para eles. Ela chega aí na casa dos Bennet, com toda aquela pompa, e fala, eu proíbo você, Elizabeth, de aceitar a proposta de casamento do Darcy. Muito legal, gente. E a forma, como eu já falei para vocês, a maneira como a Jane conta a história e a forma como ela escreve tão simples, né? A gente pega tanta obra, né, de séculos anteriores com uma linguagem rebuscada, não é o caso. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante da obra, vai achar interessante e vai se transportar. Eu já falei para você que literatura é esse negócio de você... A gente volta no tempo, né? A gente volta. Os livros são máquinas do tempo que nos levam a tempos, tanto para o futuro, um futuro que ainda não foi criado, que não existe, mas já foi criado numa história fictícia, ou o passado, refletido em histórias da literatura, seja ficcional ou seja até mesmo baseada em fatos reais. Então, eu sempre que leio Jane Austen, sempre que me envolvo com as histórias de Jane Austen, eu volto no passado e vivo um pouco daquilo que foi o século XVIII e o século XIX. Então, espero que... Eu não contei toda a história para vocês não, tem um monte de coisa aqui que eu poderia contar, mas eu deixei aqui o gostinho de... Peraí, quero conhecer um pouquinho destes personagens.
tá? Então, bora conhecer a história? Se você não assistiu o filme ainda, assista. Se você topar e comprar a ideia, vai lá, compra numa das lojas aí, seja na Amazon ou em outras aí. Compra a obra, você vai encontrar aí a obra Orgulho e Preconceito, leia e depois a gente conversa. Pode ser? Fica assim então. Mais uma autora e mais uma obra da literatura clássica universal que você conhece. Faça agora, vai lá para Google Classroom, faça as atividades lá, belezinha, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a aula da próxima semana.